Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Eu sou Wanda Rocha e no vídeo de hoje começarei a falar sobre os itens 7 a 17 da introdução ao estudo da doutrina espírita, em que Kardec refuta os contraditores do espiritismo. É logo após a vinheta. Vem comigo e deixe seu like. Quero lembrar que o Livro dos Espíritos inaugura o estudo do espiritismo filosófico, que se deu a partir de 1850. A doutrina espírita nascente era uma grande novidade. Daí porque Kardec dedica grande parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, para refutar os contraditores do espiritismo. Dos itens 7 ao 17, ele apresenta a opinião dos contraditores do espiritismo e a resposta que deu a essas opiniões, item por item. Como são muitos itens, avançaremos aos poucos. No vídeo de hoje, falarei sobre os itens 7 e 8. Kardec abre o item 7 tratando da oposição das corporações científicas, dizendo que, para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Neste item 7, portanto, Kardec trata da opinião da ciência sobre o espiritismo, ou seja, uma vez que a ciência não se pronunciou favoravelmente sobre a existência da vida após a morte, as explicações dadas pela doutrina espírita não devem ser consideradas. Esse é um dos ataques que o espiritismo sofreu e, aliás, sofre até hoje. O que Kardec irá responder a respeito desta opinião? Primeiramente, ele vai dizer que a ciência é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo, portanto, não é da alçada da ciência. É o resultado de uma convicção pessoal. Além disso, é uma ciência própria, que tem por objeto as relações do espírito com o mundo físico e não tem ligação direta com nenhuma outra ciência que trata da matéria. As ciências ordinárias têm por objeto de estudo a matéria e seus efeitos. Já o espiritismo tem por objeto de estudo o espírito e suas relações com o mundo físico. Portanto, são ciências que atuam em campos de saber diferentes. Além de serem ciências cujos objetos de estudo são totalmente diferentes, os fenômenos espíritas dependem da ação de inteligências com vontade própria e que não estão à nossa disposição a todo instante. Portanto, os fenômenos espíritas não são idênticos àquelas experiências e observações que são feitas com os fenômenos materiais, cujos elementos e objetos de estudo não dependem de vontade. No caso dos fenômenos espíritas, há uma dependência no que diz respeito aos espíritos comunicantes, que têm vontade própria e que nem sempre se submetem àquilo que nós gostaríamos. Nem sempre se consegue repetir um fenômeno espírita da mesma maneira que se consegue repetir uma experiência das ciências naturais. Então, primeiramente, é importante fazer essa observação de que os fenômenos espíritas exigem um tratamento especial que não é o mesmo dado pelas ciências ordinárias. Por isso, a gente pode dizer que a ciência comum não tem que se ocupar do espiritismo, que é uma nova ciência e que não é da alçada de nenhuma outra ciência. A física, a química, a biologia e mesmo as ciências humanas tratam do homem do ponto de vista material. Elas não consideram o espírito como uma realidade independente da matéria. O espiritismo, por sua vez, trata do espírito. Ele é, portanto, uma ciência nova. É claro que o espiritismo trabalha na fronteira com a ciência e deve ouvir a opinião dela. Deve mesmo seguir a ciência, mas só naquilo
que diz respeito ao objeto de estudo da ciência. No que diz respeito ao espírito, o espiritismo não tem que ouvir a opinião da ciência porque ela só trata das coisas materiais. Sendo assim, a ciência e o espiritismo estão em campos opostos de investigação científica. Essa, então, é a refutação de Kardec para aqueles que dizem que a ciência não prova a existência dos espíritos. Vamos ver agora o item 8, em que é dito que para ser espírita é preciso estudar muito. Quem é que nunca ouviu isso? É verdade mesmo. Para ser espírita é preciso estudar a doutrina espírita. O que Kardec diz neste item 8 é que o espiritismo é uma ciência que tem um domínio tão novo e tão amplo que deve ser estudado de forma séria e perseverante. Aqueles que simplesmente criticam sem conhecimento de causa estão agindo levianamente e não podem ser considerados críticos sérios. A opinião que eles têm sobre o espiritismo é totalmente irrelevante. Não se aprende o espiritismo brincando. Kardec diz isso várias vezes. Quem quiser estudar essa ciência nova tem que fazer um curso metódico a partir de fatos, da experiência e da teoria estabelecida que foi construída ao longo de muito tempo por pessoas que estudaram e que se dedicaram a aprofundar esses novos fatos. Aqueles que julgam a priori levianamente, sem ter visto e estudado tudo, não podem ser considerados críticos sérios. Então, está para nascer aquele crítico que tenha se debruçado sobre o espiritismo e formulado realmente objeções que valem a pena ser consideradas como tais. Essa, então, é a síntese dos itens 7 e 8 da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, em que Kardec refuta os contraditores do espiritismo. Continuaremos no próximo vídeo a tratar das refutações feitas por Kardec aos contraditores da doutrina espírita. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe. Venha estudar a doutrina espírita de maneira clara, direta e objetiva comigo, aqui no canal Kardec para Todos. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.